Música de hoje, Cantar a Beleza da Vida. A música Cantar a Beleza da Vida, a gente usa muito ela em comunhão. Inclusive domingo agora a gente usou. É uma música, desconheço a autoria, mas é daquele pessoal clássico ali, né? Se não me engano é Frei Fabretti também. A gente faz ela em dó. A harmonia dela também é simples, ela é uma música, deixa eu ver, Cantar a Beleza da Vida é tipo uma balada, né? Cantar a beleza da vida, presente no amor sem igual, missão do teu povo escolhido, Senhor, vem livrar-nos do mal, vem dar-nos. Tem música mais linda do que essa, cara? Eu, sinceramente, é uma das músicas mais lindas que a gente toca agora no tempo comum. É linda demais essa música, da letra, melodia, tudo. Essa música é linda demais. É uma daquelas músicas que emociona a gente, que você escuta com atenção a letra dessa música. E assim, para quem foi criado na igreja como eu e na missa desde a infância, desde que eu me entendo por gente, eu era levado para assistir a missa. Essa música sempre teve presente nas liturgias, né? Principalmente no canto de comunhão. E aí eu tenho essa música, está na minha memória auditiva desde muito antes de eu tocar um instrumento, principalmente desde muito antes até de eu integrar grupos de canto litúrgico. Então essa música é fenomenal, é uma música linda, linda, vale muito a pena estudar, conhecer, maravilhosa. Então ela é em dó, a gente toca em dó, né? Dó, sol, né? Lá menor. O pessoal coloca muito esse mi aqui como mi menor. Na verdade ele é maior, tá, gente? Ó. Cantar a beleza da vida. Você pode botar o baixo aqui em si, ó. Cantar a beleza da vida, presente no amor sem igual. Esse mi é maior, né? Com sétima. Tá bom? Preparando o Fá. Aí vai pro Fá. Sol, Dó e aí 2, 5, 1, né? 6, 2. Aí esse 2 aqui, que é o Ré menor, ele vai virar o 5 do 5, ó. Ele vira um Ré maior com sétima e vai pro Sol. Ela fica repetindo isso o tempo inteiro, tanto aqui quanto no refrão, é essa sequência. Muita atenção para esse Mi maior. Ele é um acorde aqui que ele dá muito assim a cara dessa melodia. Embora pareça, né, para quem toca sem prestar muita atenção, vai e joga lá o Mi menor. Vai dar certo? Dá, mas quando você coloca o Mi maior com sétima, você vê que ele encaixa mais na melodia. Porque essa questão de acorde tem um negócio pra gente prestar atenção. Eu não sei se vocês já se atentaram para isso, quem toca violão especialmente. Os cantores, dentro da nossa realidade, a maioria deles, eles cantam de um modo que, se você, por exemplo, tá tocando a música, começa aqui, né? Então você vai fazendo lá os acordes, né? No começo lá, Dó, né? Cantar a beleza, o sol da vida. Lá menor. Presente no amor. Aí o Mi, sem igual. Se você fizer o Mi menor, sem igual. O cantor, muitas vezes, ele vai acomodando a melodia ao acorde que você faz. Então a harmonia que não era original, o pessoal se acomoda, né? Acomoda ali a melodia e aquilo fica tido como certo. No entanto, é preciso prestar atenção e se você vai notar que, nesse caso, esse Mi maior, ele casa muito mais e dá uma cara para essa melodia, ele dá um destaque. Então, atenção, o Mi é maior, tá? Com sétima. Não é Mi maior normal, não, Mi maior com sétima, tá? E esse Ré, né, que é o 2 aqui, segundo grau, ele vem menor, mas ele vira maior com sétima e prepara para o Sol. Aí volta para o Dó e começa tudo de novo. Então essa é a melodia. Aliás, essa é a harmonia. Quem toca instrumento de harmonia, especialmente os violonistas, ou tecladistas, os baixistas, eu sei que hoje o pessoal vai direto no Cifra Clube. O que eu tenho contra isso? Nada. É um recurso maravilhoso. O Cifra Clube tem tudo lá. Inclusive as músicas litúrgicas aí, católicas, tem tudo lá. Se você procurar essa música lá, você vai achar. E aí tem aquele recurso também
no Cifra Club, muito interessante você mudar o tom da cifra e tudo mais, né, de acordo ali com a sua necessidade. Eu acho isso muito bom. É muito legal. Porém, músicos, tenha em mente que quando você se escora demais nesses recursos, você fica dependente disso daí. Você fica limitado. Vai chegar um momento que você vai estar, que eu acho que muita gente já faz isso, você vai estar tocando ali, a missa acontecendo, e você com o celular direto olhando no Cifra Clube, tocando, olhando pelo celular, pelo Cifra Clube. Isso minha opinião pessoal, eu não acho legal. Eu acho que você, músico, instrumentista, você tem que ter um conhecimento de harmonia, você tem que ter um senso de percepção musical, trabalhar um pouco o seu ouvido, para que na hora do play ali, na hora de tocar, você não fique dependente desses recursos. E principalmente, o grupo tem que ensaiar. O grupo tem que ensaiar para na hora de tocar, todo mundo estar seguro da sua parte. O violonista sabendo a harmonia, sabendo o ritmo. O ritmista, se tiver ali a pessoa ali com o carrom, tal, né? Também saber fazer a sua parte. Se tiver um baixo, uma guitarra, um saxofone, enfim, o que tiver de instrumento, cada um está pronto, está ensaiado para fazer a sua parte. E os cantores estarem seguros para não acontecer aquela coisa que acontece, né? De a gente ensaiou, por exemplo, essa música em dó e na hora, ali, né, no calor da celebração, o cantor entra no tom, né? Entra em si, ou entra em dó sustenido, ou, enfim, entra em si bemol. Sempre vai entrar ali próximo do tom que a gente ensaiou. Às vezes acontece de não entrar no tom que foi ensaiado. E aí o músico lá, dependente de cifra, vai se perder. Ele vai perceber que não está no tom e vão querer fazer aquela coisa horrível que eu já comentei aqui, que é mandar parar, né? Ei, para aí, tá errado o tom, dá aquele break. Ai, gente, não faça isso não, pelo amor de Deus. Então nós músicos somos a parte, digamos assim, mais técnica ali do negócio. A gente tem que estar preparado para essas situações, que elas acontecem, infelizmente. Comigo aqui já aconteceu bastante. Então, é preciso estudar a percepção. Você não precisa ter ouvido absoluto, como eu não tenho. Eu não tenho ouvido absoluto. Eu escuto aqui, por exemplo, só ouvindo, eu não sei que é um dó. Nossa, é um dó, é um ré. Eu, sinceramente, eu não sei. Mas quando eu escuto, por exemplo, eu estou escutando aqui, eu já vou entendendo, que aquela harmonia, ela tem uma progressão, ela está fazendo um caminho, entende? Muitas vezes eu consigo identificar o intervalo quando ele faz isso. Eu não sei que nota é, mas quando ele faz, opa, foi para a quinta. E aqui, o nosso foi para a sexta, entendeu? Não sei qual é o tom ali de imediato, mas quando eu pego o instrumento já vou procurando. É importante a gente trabalhar essa percepção. É por isso que eu não fico colocando aqui cifrinha aqui, passando na tela, sabe? Não sou contra. Quem coloca está prestando um serviço maravilhoso, está ajudando o pessoal a ampliar repertório. Isso é muito válido. Continue fazendo. Agora eu não vou fazer. Eu entendo que a gente tem que trabalhar por outro caminho. É importante saber ler cifra, é importante saber ler partitura, é importante saber anotar, é importante saber escrever, tudo isso é ótimo, maravilhoso. Mas, na hora do ao vivo mesmo, a sua percepção conta muito. Então trabalhe sua percepção. Trabalhe também o transporte de tons, que é o que eu proponho aqui. Então fizemos Cantar a Beleza da Vida aqui em dó. Então, cara, passa a música nos 12 tons, passa para Fá, né? Entendeu? Então depois faz em si bemol. Depois si bemol o que? Vai ser mi bemol, né? Mi bemol, depois que lá bemol, né?
E aí vai, né? Transporte, trabalhar o transporte, treinar o transporte de tom. Porque quando você transporta, você vai transportando, pensando ali para tocar, você vai calculando para fazer o transporte. Na verdade, você está exercitando um negócio interessante que é a harmonia, que é a cifra analítica. Você para de pensar no nome do acorde, passa a pensar no grau, na função dele, dentro da progressão. Então, em vez de eu pensar Dó, Sol, Lá menor, eu vou pensar assim: primeiro grau, quinto grau, sexto grau. E quando eu vou para um outro tom, por exemplo aqui, então aqui, primeiro grau, quinto grau, sexto grau, certo? Então é interessante saber pensar assim, muito interessante, tá? Tanto para o baixista, para o violonista, para o tecladista, instrumentos de harmonia. É muito importante desenvolver esse pensamento, isso é uma prática, tá bom? Que é muito interessante desenvolver, e tem que treinar, né? Tem que ensaiar bastante ali, estudar um pouco, né, de campo harmônico, sob essa perspectiva, e treinar. Isso é muito importante. Tá? Eu venho insistindo nisso, em cada música que eu passo, eu vou insistindo nisso. Porque a gente precisa, gente, eu vejo no dia a dia, dentro da realidade da gente, a gente precisa de músicos que eu vou usar uma gíria que se usa muito aqui no Ceará, né? Músicos que desenrolem a coisa. Né? Que desenrolem, que não, porque aquela pessoa que é travada e dependente de cópia, ele passa muito apuro, muito aperto. Aí você pode dizer: ah, professor, mas aí a pessoa está vindo tocar, já está fazendo, né, ali, prestando aquele serviço com toda boa vontade, a gente vai ficar exigindo ou criticando, cobrando que ele ensaie, que ele treine. Não é que a gente vai exigir, que a gente vai treinar, que a gente vai cobrar, né? Porque não é uma coisa profissional, não é um contrato. Mas a gente pode sugerir. Quando você percebe que a pessoa tem aquela dificuldade, ele está ali, ele tem boa vontade, né? Está com aquela disposição, isso é muito valoroso. Mas quando há uma limitação técnica é evidente, e aquela limitação que acaba criando até dificuldades ali na hora de tocar, né, de tocar o grupo junto, é interessante conversar com esse músico e sugerir: fulano, olha, de repente, por que você não estuda isso, aquilo, ou assim, ou de tal maneira? Você já pensou em estudar, por exemplo, transporte de tom? Você já pensou, por exemplo, em estudar um pouco de harmonia funcional, deixar de tocar tanto pela cifra, de repente, desenvolver mais uma segurança nesse sentido, tentar pegar a música de ouvido, não ficar dependente de estar o tempo inteiro recorrendo ao Cifra Club ou esses sites de cifra. Entende? Conversar e sugerir. Eu acho que o grupo tem que ter, entre os músicos, essa maturidade de conversar sobre assuntos técnicos. Porque é muito comum nos grupos haver um certo silenciamento de assuntos técnicos, principalmente de limitações ali dos músicos. Ninguém pode falar. A gente sabe que existe, tá percebendo ali, mas ninguém pode dizer nada. Porque vai ferir ali a suscetibilidade daquela pessoa. A pessoa pode entender como uma crítica, um ataque, enfim, uma rejeição a ele e querer sair do grupo e tudo mais. Mas ele tem que ter maturidade para conversar sobre esses assuntos. Uma coisa que a gente tinha muito aqui no nosso grupo era um problema com andamento. Problema de andamento. Problema de ritmo. Que era o seguinte, por exemplo, vamos pensar numa música aqui, uma música mais animada, um Glória aqui. Glória da banda Capela. Pronto, a gente fazia assim, a gente começava tocando esse andamento. Beleza, quando o pessoal entrava, aí a música. Aí quando o pessoal entrava cantando, eles entravam cantando mais lento, aí ficava. E aí dava aquela quebra. Mesmo que a gente fizesse ali os primeiros compassos da música num andamento, quando o pessoal entrava arrastando. Sabe? Aí a gente tinha que imediatamente baixar ali o nosso bip, né, para acompanhar com eles, porque não dava para arrastar o pessoal para o nosso andamento ali na hora, então eu adaptava eles ali. Mas foi uma coisa que a gente foi conversando nos ensaios. Pessoal, a gente tá perdendo andamento. Quando as vozes entram, tá entrando muito arrastado.
quer dizer, muito lento. E aí o nosso ritmista também orientava. E foi melhorando. Eu estava até lembrando disso hoje. Nunca mais aconteceu isso, né? De a gente entrar numa música lenta e entrar numa música mais rápida, entrar arrastando os cantores. Acontecia muito isso. Acontecia bastante. E chegava a incomodar um pouco. É porque fica feio, né? Vamos combinar que fica feio. Fica parecendo um grupo que não ensaiou. Uma coisa que deu muita qualidade para nós, assim, que até as pessoas às vezes elogiam, claro que a gente não toca pelo elogio, mas o elogio motiva, né? Vamos combinar. O elogio mostra que a gente tá certo, vamos dizer assim, né? Nem sempre, mas em alguns casos vem confirmar que a gente tá fazendo uma coisa legal, uma coisa certa, né? Tá acertando. Que é, por exemplo, uma coisa que os grupos de missa às vezes vacilam um pouco é na finalização da música. Você vai tocando aqui e aí chega a hora de finalizar, né? Quem tá cantando tá de olho ali no altar, no celebrante. Por exemplo, uma música, sei lá, de ofertório. Percebe que ele concluiu ali aquele rito das ofertas ali, aquela parte que ele faz ali, o pão e o vinho, ele faz aquela oração, mistura ali e tal, né? Como é que encerra? Porque tem grupo que ele não sabe fazer um encerramento, ele não ensaia o encerramento da música. Você vai cantando e para. Meio desentrosado, não fica legal. Então nós tivemos a ideia de ir criando finalizações para as músicas. Vou dar um exemplo. A música Santo da Fátima Souza. Aí quem toca ele em dó menor. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. É um rockão, né? Bem legal. E aí ela termina: Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Esse dó é maior, tá aí. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Ela termina aqui, né? E aí a gente combinou de terminar assim: Hosana, Hosana nas alturas. E morreu, né? É isso. Né? E terminar ali, cortar. A gente ensaiou e a gente sempre termina assim. Isso fica muito legal, porque dá aquele fechamento. Fechou, pronto, né? E aí o padre retoma lá a oração eucarística. Fica muito legal. E são coisas que precisam ser treinadas e combinadas, né? O início, tá? O encerramento da música. Tudo isso demonstra um certo zelo, um cuidado. Aquilo foi preparado. O grupo teve o cuidado de preparar, pensou no momento e preparou, e fica legal, tá? Então é isso. O papo de hoje, além da música, né, Cantar Beleza da Vida, que é linda, eu queria muito levantar também essa questão, os cuidados que a gente tem que ter, né? O que a gente está fazendo é uma coisa técnica também, a gente não pode esquecer. E é preciso pensar sobre os assuntos técnicos. Esse é o meu propósito maior aqui. Falar dos assuntos técnicos, né? Falar dos detalhes técnicos que muitas vezes passam despercebidos ou são simplesmente negligenciados, né? São tidos como menos importantes. Tá? Então é preciso ter muito cuidado para isso daí. E até a próxima.